Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu primeiro vídeo deste canal. Esse canal foi criado pensando em te ajudar no teu caminho da cura das tuas dores emocionais. Eu me chamo Priscila e este é o Cura Sistêmica. Nesse vídeo eu vou falar um assunto bastante importante: dependência e codependência em sentido emocional. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar como essa relação de dependência e codependência emocional pode estar afetando a sua vida hoje. Bom, nesse vídeo você vai entender alguns pormenores de pessoas que são dependentes emocionais e outras são codependentes. Todos nós nascemos com necessidade de pertencimento. Enquanto crianças, nós já nascemos dependentes dos cuidados e dos olhares dos nossos cuidadores. O grande problema é que quando esse padrão ele se instala na vida da pessoa e quando adulto ele repete esse modelo de pensar, se estende até a sua vida adulta. E daí projetamos e criamos expectativas no outro. Aqui você vai entender sobre relacionamentos frustrados e porque muitas vezes você não tem forças de ir para sua própria vida, de fazer a tua vida dar certo, sente travada. A dependência, nós podemos ver ela por um olhar de dois viés, como uma relação ativa e passiva. O codependente, ele tem um papel de mais ativo na relação. Já por outro lado, o perfil do dependente, ele tem uma voz ressentida, como se tivesse sempre faltando algo na sua vida. Mas o que na verdade existe é a falta de assumir as suas próprias responsabilidades. Ele se sente muitas vezes inadequado ou sem forças para assumir grandes responsabilidades. É uma pessoa que quando próximo acaba sugando a energia de quem está ao seu redor, principalmente na relação entre pais e filhos, na relação conjugal, como marido e esposa. Já o oposto, a pessoa codependente, ela tem aquela atitude como salvadora. É como se ela capturasse a outra pessoa ao seu redor, ou seja, você depende de mim. Essa relação de dependência e codependência é um vício que se retroalimenta. Um alimenta o vício do outro. Por um lado, o dependente ele tem a tendência de fuga emocional. Ele se refugia em algo como vício do álcool, vício em jogos, foge da realidade. Dependência financeira é uma pessoa que não gosta de assumir responsabilidades, muitas vezes é vista como alguém inferior, incapaz, pois o seu comportamento é como se fosse de uma criança. E isso muitas vezes se dá em relações de casais e relacionamento de pais e filhos, em que o filho fica na casa dos pais em troca da companhia, ele recebe abrigo, recebe alimento, mas este lugar é um lugar muito danoso, porque o filho, nessa postura, não tem a chance de se desenvolver em sentido emocional e em sentido físico também. Nessa condição, os pais não estão tendo um olhar para o filho, eles estão se vendo naquele filho. Ou seja, querem poupar o filho, proteger o filho de consequências que lá atrás eles tiveram na fase adulta. Eles pensam, eu não quero que meu filho passe por tudo isso que eu passei um dia. E aqui, qual é a grande questão, o grande problema? Enquanto o dependente ele fica nessa postura de inferiorizado, eu não posso, eu não consigo, o grande problema é que o codependente ele desnivela essa relação. Porque ele paga, ele cuida, ele assume responsabilidades muitas vezes maiores do que ele. Ele vai para esse outro polo, deixa comigo, eu consigo, eu dou conta. E onde tudo isso começou, gente? Observe na sua vida, onde isso começou. Isso começou lá na esfera familiar, naquela configuração disfuncional, ou seja, em ambos os casos, o dependente e o codependente é uma criança que cresceu em um ambiente disfuncional. E no caso do codependente, ele assume, ele paga, ele corre o risco porque ele cresceu em um ambiente que ele não era visto. Pode ser que o pai fosse alcoólatra, o pai fosse mulherengo, o irmão tivesse um problema. Então, os pais dele estavam sempre indisponíveis para essa criança. Ele cresceu não sendo visto no âmbito familiar. Sempre tinha prioridades à frente dessa criança. Ela não foi nutrida emocionalmente. Essa criança cresce com aquela sensação, eu preciso ajudar, eu preciso fazer algo que eu me sinta útil dentro da minha família. A sua energia é sempre projetada para fora. A grande questão é que ele não enxerga o seu próprio valor como ser humano.
E agindo como codependente, ele passa a se enxergar como alguém útil. Quando numa relação de pais e filhos, pode ser também muito danoso, porque o filho não tem a chance de se desenvolver ou caminhar com suas próprias pernas. Ele se vê sempre dependente de alguém. E muitas vezes os pais, eles sabotam o desenvolvimento desse filho. Numa relação conjugal também é algo que fica desnivelado, porque uma relação precisa estar em igualdade. O codependente se doa demais e desequilibra essa relação. Já por outro lado, aquele que depende, ele se sente tanto em dívida nesta relação que muitas vezes gera ruptura do casamento. Porque ninguém gosta de se sentir em dívida, então o dependente muitas vezes opta por ir embora. Como eu já falei aqui no vídeo, essa identidade para ambos os casos foi construída lá na infância. O codependente, ele quer ser reconhecido, um reconhecimento que ele não teve lá atrás, onde ninguém viu o seu valor. Ora, ele acredita que só tem valor se ele se sentir útil, fazendo algo. O passo da cura, para ambos os casos, é desistir desse lugar, parar de ocupar essa posição infantil que ambos estão. No caso do codependente, permitir o dependente tomar o seu lugar, dar espaço para ele. Mas enquanto continuar na postura de criança, ele não vai ter forças para caminhar com suas próprias pernas, porque crianças não prosperam na vida. Ele precisa aprender a lidar com a sua própria importância, frente ao destino do outro, às escolhas do outro. Embora seja bem intencionado, ele pense que está ajudando. Na verdade, enquanto nessa postura de codependente, ele está incapacitando as pessoas a se desenvolverem e lidar com seus próprios processos. Aqui é necessário que haja uma morte do ego, ou seja, uma morte dessa identidade que ela foi criada a vida inteira. Mas para isso acontecer, é necessário um processo, foram muitos anos nesse caminho. Precisa integrar esse processo, esse movimento, fazer isso em terapia. É necessário o passo de individualidade para ambos crescerem na relação. Cada um olhar com compaixão e empatia para suas próprias feridas interiores. Aí você pergunta, um filho não vai se compadecer de seus pais quando estes estiverem na velhice precisando de sua ajuda? Obviamente que sim. Porém, se compadecer e ajudar não é tomar uma postura acima dos pais, se sentindo maiores que eles. Essa postura não cabe aos filhos adotar. Os filhos são pequenos em relação aos pais. Os pais são grandes e os filhos são pequenos. É a postura interna que se é adotada. Então, resumindo, o que a gente viu aqui, 2 pontos bem interessantes. A relação de dependência e codependência, ela é retroalimentada. Quando uma pessoa ela busca o caminho da cura, ela dá espaço para outra se desenvolver. O dependente, ele amadurece, ele cresce e busca olhar para dentro, para suas feridas, para agir na postura de adulto, não mais como criança na relação. Por outro lado, o codependente dignifica o outro por entender que o outro tem a capacidade de lidar com as suas próprias demandas. E assim, os relacionamentos se tornam mais saudáveis. Entre familiares, entre casais, entre amigos. Para que haja equilíbrio, é necessário quebrar esse ciclo de repetição de padrões. E isso se dá através do autoconhecimento. Por isso, neste vídeo, eu quero te convidar a conhecer o trabalho das constelações familiares. Quem ainda não conhece, me chama, me manda uma mensagem que eu vou ter o prazer em lhe explicar como funciona essa ferramenta e como você pode se beneficiar disso. Não deixe de assistir e acompanhar os próximos vídeos que serão feitos neste canal com a intenção de lhe ajudar na sua cura sistêmica, na sua cura emocional. Mas para saber se você gostou desse conteúdo, deixa um joinha e se inscreve no meu canal. Pela sua atenção, meu muito obrigada!